Muito bem, meus queridos e amados aí do YouTube, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Já peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like. Hoje nós vamos falar sobre um tema da Bíblia, que é a circuncisão, né? Lá instituída com Abraão. Deus chama Abraão e institui a circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, é cortar o prepúcio do pênis, né? Aquela pelezinha, aquele excesso de pele, como um sinal, como um símbolo, né? Um pacto entre Deus e Abraão. Então aquilo ali era um sinal. Era um sinal entre Deus e Abraão. Então a criança teria que cortar o prepúcio, né? Mas nós vamos ao texto, vamos ler e no decorrer do vídeo a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 17. Pegue a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 17, do versículo 1 em diante. Então, vai falar o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, né? E disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto, versículo 2: E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, que é descendência, depois de ti em suas gerações. Por concerto, concerto quer dizer aliança, pacto, perpétuo, né, para sempre, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho seja circuncidado. É aqui no versículo 10, 17 e 10. Então, todo macho, né, seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro, que eram os escravos, né? E estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Às vezes a gente fala escravo na Bíblia e tudo. Naquela época do patriarcado de Abraão, as pessoas viviam em tribos, né? Então, o que mandava no mundo, as relações diplomáticas, né, vamos dizer assim, era a força, né? Era a quantidade de gente, era exército. Então, aquele povo que não tinha força, não tinha exército, era escravo. Quer dizer, ia servir ao Senhor. Então, Abraão tinha os seus escravos, os seus servos, né? Não é esse escravo que a gente vê na escravidão africana, não. Era aquele escravo que foi capturado, que não, que trabalhava para a comunidade, para o bem comum daquela tribo, né? Que era tribal, ali era uma tribo. Abraão vivia um regime tribal, né? Então, gente, o que eu quero destacar para vocês é isso, que isso é um pacto entre Deus e o povo israelita. Então Abraão, Deus chama Abraão para um pacto, né, com o povo israelita.
e estabelece esse pacto, né? Estabelece esse pacto e, e promete a ele: olha, eu farei de você uma grande nação, de ti sairão reis, né? E muda o nome dele, que o nome dele era Abrão, e agora se torna Abraão. E o nome da sua mulher era Saraí, e passou a se chamar Sara. Mas o que eu quero chamar aqui a questão para a circuncisão, né? Então a circuncisão, ela passou de geração a geração. Então Abraão circuncidou a Isaac, né? Seu filho, a Ismael também. E o Isaac continuou com essa prática, né? Essa prática. Então é tanto que lá no Egito, no tempo de Moisés, ele não é circuncidado porque ele vivia a metade da vida dele ele passou no palácio de Faraó, né? Então ele não era circuncidado, Moisés. Então a mulher dele vai e circuncida ele com medo que Deus pudesse trazer uma punição para aquela não circuncisão de Moisés. Só que no Novo Testamento, para quem é cristão, né, o apóstolo Paulo vai explicar que essa circuncisão é um pacto antigo, né, entre Deus e o povo israelita, que os cristãos têm uma nova circuncisão que é do coração, é uma nova postura perante Deus, que é obedecer os mandamentos. Então Paulo vai explicar que a circuncisão nada é e a incircuncisão também nada é, porque o que vale para Deus é você obedecer os seus mandamentos. O que vale para Deus é você obedecer a sua palavra. Então a circuncisão para os cristãos, para aqueles que insistem que deve-se cumprir algumas coisas da lei, tá aí. Paulo vai dizer lá em Romanos, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu quero ler para vocês. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, tá aqui, o versículo 24 em diante, diz assim, ó: porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Por causa dos judeus. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Uma pergunta. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e pela circuncisão és transgressor da lei? Outra pergunta. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é do interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí ele continua aqui. Qual é logo a vantagem do judeu ou qual logo a utilidade da circuncisão? Então, havia no meio dos cristãos essa discussão. Então aquelas pessoas agora que se converteram a Jesus Cristo, elas tinham que se circuncidar? Não, o apóstolo Paulo vai dizer que não. E o apóstolo Pedro recebe de Deus uma visão, uma revelação de Deus, né? O apóstolo Pedro, dizendo que ele foi visitar pessoas gentias, né? Pessoas estrangeiros, né? Que não era da nação israelita, e que ele teve uma visão do céu que tinha vários animais e Deus estava mandando ele matar aqueles animais e comer. Aí ele disse: não vou comer aquilo que é impuro, né? E aí Deus diz para ele: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Essa referência acho que é em Atos 16, se eu não me engano. Deixa eu ver direito aqui. Eu quero dar a referência para vocês.
que aí vocês poderão, né? Atos 7, Atos 7, 8. Atos 7, 8. Deixa eu ver aqui. Então, gente, no Novo Testamento, os cristãos não precisam ser circuncidados, né? Diz assim: deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, né? Jesus também foi circuncidado, né? E ao 8º dia apresentado no templo, né? Cumprindo aí as leis judaicas, né? Então, o que a gente entende é o seguinte, que no mesmo caso que da circuncisão, serve para outras leis que as pessoas acham que são obrigadas a guardar, ou a não comer carne, ou a não guardar certos dias, né? Que é o caso do sábado, que é muito polêmico, né? Existe um grupo religioso cristão que guarda o sábado e é contra quem não guarda. Só que o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Romanos, ele vai dizer: olha, quem guarda o sábado não critique quem não guarda, e quem não guarda também não critique o que guarda, né? Porque se um faz para o Senhor e o outro faz para o Senhor, então o que faz para o Senhor glorifica a Deus, e o que não faz para o Senhor também glorifica a Deus, né? Então Paulo era muito equilibrado. O apóstolo Paulo, ele não circuncida, ele circuncida Timóteo por causa dos judeus, né? Porque ele vivia ali entre uma comunidade judaica, então ele não queria constranger, afrontar. Então aquela comunidade que se iniciava ali quando Timóteo foi chamado para o ministério de Paulo, eles eram judeus, né? E Paulo não queria constranger, não queria confrontar. E aí o apóstolo Paulo vai e circuncida Timóteo. Só que já Tito, quando o apóstolo Paulo chama Tito para o evangelismo, ele não circuncida Tito, né? Tito era grego. E Timóteo também era filho de grego. O pai grego, né? E a mãe era cristã. Agora, então, se nós a circuncisão é muito importante, né? Na história bíblica. Então, se nós, o apóstolo Paulo está dizendo, nós não devemos guardar a circuncisão, né? Porque nós somos da nova aliança, o novo pacto, o novo testamento, né? No sangue de Cristo. Então, tem que se pensar isso, olha. Então, já que no Novo Testamento, na época da graça, você tem liberdade. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho liberdade, né? Por exemplo, você pode tirar um dia para Deus. A igreja faz isso no domingo, é importante, mas você não tem que ter aquilo como uma regra que não pode ser quebrada, como uma lei, né? Porque na graça, Deus se mostra um Deus misericordioso, bondoso, e que certas pessoas fazem certas coisas porque precisam. Por exemplo, tem pessoas que precisam trabalhar todos os dias. Tem pessoas que têm tarefas, aí não pode ir pro culto, né? Fazer parte daquela congregação naquele dia. Então, Deus ele vai levar em consideração isso e a pessoa vai ser dispensada, perdoada por isso, né? Não há tanto esse rigor. O rigor é que você, por isso que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Quer dizer, orai sem cessar, em todo canto que você tiver, você está orando. Em todo canto que você tiver, você está
com o seu coração, o seu espírito, a sua alma voltada para Deus. Todo lugar, todo lugar. Se você estiver numa fazenda, se você estiver nas montanhas, se você estiver em lugares, na guerra, em lugares difíceis, né, em situações difíceis, você está ali com Deus, você está orando, você está pedindo a Deus a sua bênção e a sua graça. Então, gente, eu deixei aqui para você essa meditação, né? A gente fica por aqui. Peço para você se inscrever aí no nosso canal, né? Para a gente trazer mais mensagens assim, tipo assim. Mas é uma reflexão. Você tem que pegar a Bíblia e fazer isso, refletir, né? Então, a circuncisão, né? Que foi o tema que a gente trouxe hoje. Ela foi para o povo judeu. Ai, meu Deus. Gripado. Então a circuncisão foi para o povo judeu, foi para o povo israelita. Então o povo cristão, eles não precisam desse ritual, né? Isso seria um simbolismo entre o povo de Deus, Israel, e a nação hoje, né? Então eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua... Eu peço a você, encarecidamente, né? Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, né? Então Deus abençoe a sua vida. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, né? 3 capítulos por dia e 5 aos domingos, em um ano você vai ter lido a Bíblia inteira, tá bom? Essa dica que eu deixo aí para você ler a Bíblia. Lê a Bíblia, lê 3 capítulos em todo dia você lê. Nos domingos você lê 5. Quando for com um ano você vai ter lido a Bíblia inteira, tá bom? E você vai ter conhecimento de Deus. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica, disse Jesus, tá bom? Obrigado, valeu.